Notícia urgente. O caso Icaraíma não é apenas mais uma tragédia marcada por sangue e silêncio. É uma ferida aberta que expõe o que há de mais sombrio entre famílias, dívidas e autoridades. As esposas Fabrícia, Denise e Meire nunca aceitaram o silêncio. Foram elas que romperam a linha de espera, que desafiaram o medo e disseram que ninguém mais ousava dizer. Se a verdade não aparecesse, elas mesmas revelariam nomes. E foi aí que tudo mudou. Menos de 24 horas depois dessa ameaça pública, os corpos dos 4 homens, Diego, Robisley, Rafael e Alencar, surgiram em uma vala rasa. O que não apareceu em semanas de buscas, cães farejadores e operações inteiras, de repente estava ali, tão próximo, tão gritante, que a pergunta ecoa até hoje. Quem realmente não queria encontrar? Imagine a cena. Vizinhos já falavam do cheiro de cadáver. Urubus rondavam o céu, pousavam sempre nos mesmos pontos da mata, como se indicassem onde a verdade estava enterrada. Populares alertavam, tem algo fedendo aí embaixo, mas a polícia insistia em dizer que não havia nada. Até que, misteriosamente, surge uma carta anônima, um bilhete frio, escrito à mão, indicando com detalhes onde estava a caminhonete Fiat Toro. E não era um chute. O veículo foi encontrado soterrado a 5 metros de profundidade, embalado em plásticos, escondido em um bunker improvisado. Quem escreveu esse bilhete não apenas sabia, conhecia cada detalhe. Sabia da localização exata, sabia do esconderijo. Se essa pessoa sabia do carro, por que não revelou logo os corpos? O silêncio dela foi medo ou cumplicidade? O mais perturbador é o tempo. Por mais de um mês, famílias desesperadas buscavam notícias. As autoridades falavam em mobilização, mergulhadores, cachorros, helicópteros, mas nada aparecia. E então, quando Meire ergueu a voz e disse que daria nomes e sobrenomes, os corpos surgiram em menos de um dia. Isso não é coincidência. É reação. É medo de exposição. E aí entra a suspeita central. Quem protege a família Buscariolo? Pai e filho acusados de estarem por trás da execução. Eles foram ouvidos e liberados no início, mesmo armados, mesmo sendo os últimos vistos com as vítimas. No dia seguinte, desapareceram. Sumiram no ar. Como isso acontece em uma investigação séria? Erro ou proteção? Enquanto 4 famílias choram seus mortos, cresce a sombra de que parte da polícia pode estar envolvida. Fabrícia contou que só soube da localização dos corpos pela internet, não pelas autoridades. Denise confirmou a mesma experiência. Meire disse que policiais trataram todos como bichos. Por que tanta frieza? Por que essa distância entre quem investiga e quem sofre? As esposas acreditam que não foi apenas pai e filho. Elas falam em pelo menos 4 homens a mais. Um apelido surge entre os relatos: Mamute. Meire disse que foi ele quem arquitetou tudo, quem contratou comparsas, quem manipulou cada detalhe. Quem é Mamute? Porque o nome dele nunca foi formalmente investigado. Se for verdade, estamos diante de uma rede criminosa maior, disfarçada sob a máscara de uma simples cobrança de dívida. E aqui está outro ponto. Os celulares das vítimas foram usados depois da morte. Mensagens enviadas como se fossem eles, tentando tranquilizar esposas. Deu tudo certo, escreveu Alencar quando já estava morto. Quem pegou os aparelhos? Quem se passou por eles? Essa encenação é a marca de criminosos que precisam ganhar tempo. Tempo para cavar, enterrar, despistar. Um truque cruel que prolonga a angústia das famílias. Agora, olhe para os detalhes. Os corpos foram encontrados a apenas 500 metros do carro, tão próximos um do outro que a suspeita é inevitável. Ou as buscas foram direcionadas para o lugar errado de propósito, ou a polícia realmente não queria achar. Cães farejadores, helicópteros, equipes treinadas, nada. Mas vizinhos sentiram um cheiro. Como explicar essa contradição? E se os corpos foram movidos? Se inicialmente estavam em outro ponto e só depois foram levados para onde a vala foi descoberta? Isso explicaria o atraso, explicaria por que os urubus rondavam semanas antes e também reforçaria a hipótese de que houve logística, planejamento e mais manos envolvidas. Porque transportar 4 cadáveres, cavar e enterrar,
Não é coisa de duas pessoas. Pai e filho sozinhos dificilmente fariam tudo. Os Buscariolo são acusados de dever 1 milhão em notas promissórias. Mas seria só por dinheiro que 4 vidas foram apagadas? Ou seria algo a mais? Ódio, medo de revelações, segredos que não podiam vir à tona? As esposas acreditam na segunda hipótese. Para elas, não bastava matar, era preciso apagar, enterrar fundo, disfarçar como se aquelas pessoas nunca tivessem existido. Um recado brutal, mas também calculado. E aqui chegamos a uma pergunta que assombra o caso. A quem interessa o silêncio? Por que a carta anônima apareceu apenas depois da ameaça das esposas? Por que a polícia não comunicou às famílias sobre as descobertas? Por que pai e filho foram liberados tão cedo? E onde estão os pertences das vítimas? Relógios, correntes, alianças, que nunca retornaram às mãos de quem ficou. Será que os assassinos levaram? Ou alguém de dentro aproveitou a cena do crime? O caso Icaraíma ultrapassou o limite do que se chama de crime local. Ele tem contornos de crime organizado, ramificações que podem alcançar gente grande, influente e intocável. As esposas acreditam que há proteção política e policial por trás do silêncio. E cada detalhe não explicado só reforça essa ideia. Você acredita em coincidências? Ou acredita que a ameaça de exposição foi o que forçou os assassinos a revelar os corpos? Esse caso ainda não acabou, não. Pelo contrário, com a descoberta da carta anônima, dos corpos achados e da caminhoneta desenterrada, o mistério só cresce. Agora, a verdade pode estar em detalhes que muitos insistem em ignorar. E você? Qual versão faz mais sentido? A oficial, de dívida e impulso, ou das esposas, de crime arquitetado com múltiplos envolvidos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O seu comentário ajuda a manter o caso vivo, a impedir que a memória de Diego, Robisley, Rafael e Alencar seja esquecida. E se você quer acompanhar cada revelação, cada documento e cada detalhe que ainda vai surgir, se inscreva no canal. Eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar. Não deixe esse caso cair no silêncio. A verdade ainda precisa ser contada. Mas não para por aí. Quando os corpos foram retirados da vala rasa, as imagens correram o país. A cena de 4 homens lado a lado, enterrados como se fossem descartáveis, trouxe indignação nacional. E foi nesse momento que surgiram novas vozes. Lideranças comunitárias começaram a se perguntar: quem mais o lucrou com esse silêncio? Porque se havia tanto interesse em esconder, era porque havia muito mais em jogo do que uma simples dívida. Familiares disseram que os celulares das vítimas, depois de apreendidos, não foram devolvidos. E até hoje ninguém sabe onde estão. Será que dados foram apagados? Será que conversas importantes sumiram para proteger nomes poderosos? O sumiço dos aparelhos virou mais uma camada de sombra sobre o caso. Enquanto isso, relatos de vizinhos apontam que máquinas pesadas entraram na propriedade na madrugada. Tratores, retroescavadeiras. Isso levanta outra questão. Por que nenhum policial de plantão viu isso? Como equipamentos desse porte foram usados sem chamar a atenção? Ou será que alguém fechou os olhos de propósito? E aí entra o ponto mais delicado: a ligação política. Antônio Buscariolo, citado pelas esposas como homem armado e violento, teria influência local, amigos em cargos importantes. Se isso se confirmar, explica por que as primeiras diligências foram tão tímidas. Explica por que os suspeitos foram ouvidos e liberados tão cedo. E o silêncio incômodo da polícia? E o cheiro de cadáver ignorado por semanas? Urubus sobrevoando, vizinhos relatando, moradores desesperados pedindo para que as buscas fossem intensificadas. Mas a resposta era sempre a mesma: nada encontrado. E, de repente, de um dia para o outro, os corpos aparecem. Como explicar essa contradição? Estaria tudo encenado? As esposas também falam em ameaças veladas. Meire relatou que recebeu recados indiretos, alertando para que não cutucasse o vespeiro. Fabrícia contou que em uma noite percebeu uma moto rondando sua casa mais de uma vez. E Denise disse que ouviu passos no quintal, como se alguém vigiasse. Elas acreditam que essa rede de intimidação fazia parte da estratégia para que desistissem, mas não desistiram. E o que se seguiu foi uma reviravolta.
A carta anônima, os corpos achados, a caminhoneta desenterrada, tudo em menos de 48 horas. Uma sequência que parece mais uma resposta à pressão do que resultado de investigação. O que indica que alguém sabia de tudo desde o começo. Só estava esperando o momento certo de revelar. O caso Icaraíma expôs não apenas a violência brutal contra 4 homens, mas também um sistema que falhou em todos os níveis. Investigação lenta, desaparecimento de provas, suspeitos forragidos, famílias intimidadas. E no meio disso tudo, uma cidade mergulhada no medo, onde falar demais pode custar caro. Os mandados de prisão contra pai e filho Buscariolo continuam em aberto, mas enquanto eles não forem capturados, a sensação é de que a justiça está incompleta. As esposas carregam o luto, mas também a revolta. Elas dizem que não vão parar, porque se trata de memória.